A noite na Flórida parecia interminável para Lucas, um menino de apenas 12 anos que caminhava pelas ruas descalço, com o estômago roncando de fome. A cidade brilhava com luzes neon e vitrines cheias de produtos caros, mas tudo isso era inacessível para ele. Cada passo parecia um desafio, enquanto o frio cortante o fazia estremecer em seu moletom rasgado. Seus olhos, grandes e castanhos, carregavam um vazio profundo, como se a esperança tivesse sido arrancada dele muito cedo. Lucas passou por uma lixeira, procurando algo para comer, mas tudo o que encontrou foi uma maçã mordida e coberta de sujeira. Ele hesitou por um instante, mas sua fome era inacreditável. Mesmo assim, algo dentro dele implorava por algo melhor. Ele não queria apenas sobreviver, queria viver. Enquanto vagava pela rua principal, um mercado iluminado chamou sua atenção. O cheiro de pão fresco que saía dali era encantador e o fez parar na calçada. Lucas olhou ao redor, avaliando as chances de ser notado, enquanto uma batalha interna acontecia em sua mente. A fome gritava mais alto. Entrar no mercado foi um ato desesperado, mas necessário. Ele caminhava rápido pelos corredores, evitando os olhares dos funcionários. Cada prateleira parecia um tesouro inacessível. Ele passou os olhos por doces, bolachas e bebidas, mas sabia que precisava ser discreto. Parou em frente a uma prateleira com pacotes de biscoitos. Suas mãos trêmulas alcançaram um pacote pequeno, que ele rapidamente escondeu debaixo da camiseta. Enquanto caminhava em direção à saída, seu coração batia tão rápido que ele achava que todos podiam ouvir. O medo de ser pego consumia, mas a fome o empurrava para frente. Quando estava a poucos passos de sair, ele sentiu um toque brusco em seu ombro. Ao se virar, Lucas viu seu reflexo em um espelho próximo à saída. Seu rosto magro e sujo parecia o de um estranho, uma imagem chocante que o fez sentir o peso de sua própria condição. Um segurança alto e robusto o segurava firmemente. Achou que ia sair assim, disse o homem, com uma voz grave e cheia de desprezo. A mão pesada no ombro de Lucas não era apenas física, mas também um lembrete de sua fragilidade diante daquele mundo cruel. Lucas tentou balbuciar uma explicação, mas as palavras morriam em sua garganta. O segurança, impaciente, o puxou de volta para dentro do mercado, atraindo olhares curiosos. "Olha só o que temos aqui, um ladrãozinho", anunciou, com sarcasmo, enquanto os clientes começavam a se aproximar. O coração de Lucas afundou. Ele sabia que a fome era um crime para aqueles que nunca a sentiram. Lucas foi arrastado para o centro do mercado, onde os olhares dos clientes se voltaram para ele como lâminas afiadas. O segurança, Marco, um homem corpulento e autoritário, segurava o braço magro do menino como se ele fosse uma ameaça real. "É assim que esses moleques começam", disse Marco em voz alta, provocando murmúrios de reprovação entre os clientes. O menino, com o rosto manchado de lágrimas e sujeira, mal conseguia se manter de pé. Ele tentava explicar: "Eu só estava com fome. Por favor. Eu não queria roubar." Mas suas palavras eram afogadas pela voz grave de Marco. "Você não queria? Então por que fez?" Uma mulher de meia idade, parada perto do caixa, balançou a cabeça em reprovação. "Essas crianças de rua são um perigo", comentou, atraindo acenos de concordância de outros clientes. A multidão começou a se formar ao redor, como abutres cercando uma presa. Marco escorra Lucas contra uma parede, e amarrou suas mãos para trás, como se ele fosse um ladrão, enquanto o público, em vez de intervir, apenas observa com indiferença. Entre a multidão, Sofia, uma jovem funcionária do mercado, observava a cena com olhos arregalados. Ela segurava uma caixa de produtos, mas seus dedos tremiam. "Isso não está certo", murmurou para si mesma, enquanto via Marco tratar Lucas como se ele fosse um criminoso perigoso.
Decidida, Sofia se aproximou e, com voz hesitante, disse: Marco, ele é só uma criança. Talvez possamos lidar com isso de outra forma. Marco se virou, irritado. Outra forma? Ele é um ladrão, Sofia. A única forma é chamar a polícia. Lucas, em pânico, começou a implorar. Por favor, não. Eu não quero ir para a cadeia. Eu só queria comer. Sua voz era um grito desesperado que ecoava no coração de Sofia. Enquanto Marco tirava o rádio do cinto para chamar a polícia, Sofia tentou intervir novamente. Pense no que você está fazendo. Ele não machucou ninguém. Nós podemos resolver isso sem envolver a polícia. Marco ignora Sofia e aperta o botão do rádio, mas a multidão começa a murmurar, dividida entre apoiar e criticar sua atitude. Sofia percebe que o caos está prestes a explodir. Lucas, tremendo, fechou os olhos, esperando pelo pior. Ele sabia que ninguém ali o veria como algo além de um menino de rua, descartável e invisível. Naquele momento, um som de passos firmes ecoou pelo mercado. A multidão abriu espaço, e um homem alto, de terno impecável e expressão séria, se aproximou. Era Tom, o milionário, cuja presença magnética silenciou o ambiente em um instante. Ele olhou para Lucas, depois para Marco, e falou com uma autoridade que ninguém ousou questionar: solte-o. Agora. A voz de Tom ressoou pelo mercado como um trovão, paralisando todos os presentes. Marco hesitou, surpreso com a presença do milionário. Senhor Tom, este garoto estava roubando. Não podemos simplesmente deixá-lo ir, argumentou, ainda segurando Lucas com força. Tom deu um passo à frente, seus olhos azuis perfurando segurança como se pudessem enxergar através dele. Você está segurando uma criança faminta, não um criminoso perigoso, respondeu, sua voz carregada de desprezo. Se ele roubou um pacote de biscoitos, é porque o mundo o falhou primeiro. A multidão ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras profundas e inesperadas. Marco relutantemente soltou o braço de Lucas, que desabou no chão, abraçando o pacote de biscoitos como se fosse um tesouro. Tom abaixou-se ao lado de Lucas, ignorando o chão sujo e os olhares ao redor. Você está bem? Perguntou, sua voz agora mais suave, quase paternal. Lucas, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apenas balançou a cabeça afirmativamente. Ao se levantar, Tom tira uma nota de $100 da carteira e a coloca na mão de Marco, dizendo friamente: aqui está. Isso cobre os biscoitos e qualquer dignidade que você possa ter perdido hoje. O gesto choca a multidão, que começa a murmurar. Enquanto os olhares se voltavam para Marco, visivelmente humilhado, Tom pegou Lucas pela mão. Vamos sair daqui, disse com firmeza, guiando o menino para fora do mercado. Sofia, que observava tudo, decidiu segui-los. Algo naquela cena mexera profundamente com ela, despertando uma curiosidade irresistível. Ela largou a caixa que segurava e saiu correndo atrás dos dois. Do lado de fora, o frio da noite parecia menos cruel sob o brilho das luzes da rua. Tom se virou para Lucas, que ainda tremia, e perguntou: você tem alguém? Um lugar para ficar? Lucas negou com a cabeça, olhando para o chão. Sua vergonha era evidente, mas Tom não parecia se importar. Tudo bem, disse ele, com um suspiro. Você vem comigo. Sofia, ao ouvir isso, interveio pela primeira vez. Senhor Tom, desculpe. Eu trabalho no mercado. Meu nome é Sofia. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Você está levando o menino com você? Tom virou-se, analisando Sofia por um momento. E você, o que acha que eu deveria fazer? Deixá-lo voltar para as ruas,
onde ele pode morrer de fome ou algo pior. Sofia corou, mas não recuou. Não. Eu só queria ajudar. Tom olhou profundamente para Sofia e disse algo que a deixou perplexa: ajude-me então. Você parece ter um coração bom, mas vai precisar de mais do que isso para entender o que estou fazendo. Com essas palavras, Tom levou Lucas para seu carro luxuoso, deixando Sofia parada na calçada, perdida em pensamentos e intrigada pelo homem que acabará de conhecer. O carro de Tom deslizava suavemente pelas ruas iluminadas da Flórida, um contraste gritante com a escuridão que parecia envolver a vida de Lucas. O menino, ainda segurando o pacote de biscoitos com mãos trêmulas, olhava pela janela, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. O silêncio no carro era profundo, interrompido apenas pelo som distante da cidade. Quantos anos você tem? Tom perguntou finalmente, mantendo os olhos fixos na estrada. 12, respondeu Lucas em um sussurro. Sua voz parecia carregada de medo, como se esperasse que essa fosse a pergunta errada. Tom respirou fundo, como se aquelas palavras tivessem pesado mais do que deveriam. Ele estacionou o carro em frente a um restaurante pequeno, mas acolhedor, com um letreiro que brilhava suavemente na noite. Venha. Vamos comer algo decente. No restaurante, Lucas hesitou antes de entrar. O cheiro de comida fresca era quase inacreditável, como se ele tivesse entrado em outro mundo. Tom pediu 2 pratos completos, ignorando o olhar curioso do garçom para o menino maltrapilho. Enquanto esperavam, Tom olhou para Lucas com seriedade. Você sempre viveu nas ruas? Lucas assentiu, ainda sem encarar o homem à sua frente. Minha mãe me deixou. Ela disse que voltaria, mas nunca voltou. Depois disso, eu só tentei sobreviver. As palavras de Lucas eram comoventes, cada frase carregada de dor e abandono. Tom fechou os olhos por um momento, como se lutasse contra uma lembrança distante. Eu sei como é, disse finalmente, sua voz baixa, quase inaudível. Tom revelou algo inesperado: eu também fui deixado para trás. Cresci sem saber se alguém se importava. Até que alguém me encontrou, e mudou minha vida. O olhar de Lucas se ergueu pela primeira vez, surpreso. Enquanto Tom falava, Sofia entrou no restaurante. Ela não conseguirá ignorar o que havia visto e estava determinada a entender mais sobre aquele homem misterioso e o menino. Senhor Tom, desculpe interromper, mas eu precisava saber. Ele está bem? Tom sorriu levemente. Sim, está. E agora vai ficar ainda melhor. Ele fez sinal para que ela se sentasse. Sofia, certo? Por que você se importa tanto? Sofia hesitou, mas depois respondeu, porque não é justo. Ninguém deveria passar pelo que esse menino passou. Tom observou Sofia por um longo momento antes de responder: justiça não é algo que as ruas oferecem. Mas talvez possamos oferecer algo que elas não podem. Lucas perguntou timidamente: por que você está me ajudando? A resposta de Tom foi tão inesperada quanto poderosa: porque, há muitos anos, alguém fez isso por mim. E é hora de eu fazer o mesmo. A conexão entre os três começava a se formar, tecendo um laço que nenhum deles havia previsto. Na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a mansão de Tom, um símbolo de sua riqueza e sucesso, contrastando com o passado que ele tentava deixar para trás. Lucas olhava para o portão imponente da propriedade, com os olhos arregalados e a respiração entrecortada. Ele nunca imaginou estar diante de algo tão grandioso, muito menos como convidado. Bem-vindo ao meu lar, Lucas, disse Tom, enquanto abria a porta do carro. Sua voz era firme, mas havia uma suavidade que Lucas começava a reconhecer como empatia. O menino hesitou antes de seguir Tom,
cada passo um lembrete de como sua vida estava mudando de maneira inacreditável. Ao entrar, Lucas ficou boquiaberto. O chão de mármore brilhava, os móveis eram luxuosos, e as paredes estavam adornadas com pinturas que pareciam saídas de um museu. Isso é realmente sua casa?", perguntou ele, com a voz cheia de assombro. Tom sorriu. "Sim. Mas, por enquanto, também é sua." Lucas viu uma foto emoldurada de uma mulher elegante em uma das mesas laterais. Ele apontou, curioso. "Quem é ela?" Tom parou, o sorriso desaparecendo. "Ela era minha mãe adotiva. A única pessoa que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava." Sofia chegou logo depois, carregando algumas roupas novas que comprará para Lucas. "Eu achei que ele poderia precisar disso", disse ela, com um sorriso caloroso. Lucas olhou para ela, desconfiado, mas agradecido. "Obrigado. Isso é mais do que eu já tive." Enquanto Lucas tomava banho e vestia as roupas limpas, Tom e Sofia conversaram na sala. "Você está realmente levando isso a sério", disse Sofia, observando-o com admiração. "Ele merece uma chance." "E talvez eu também precise disso", respondeu Tom, sua voz carregada de um peso que Sofia ainda não compreendia totalmente. Durante o banho, Lucas encontrou uma cicatriz profunda em sua perna, uma lembrança de um ataque nas ruas. Ele saiu do banheiro decidido a não ser apenas um peso para Tom, mas alguém digno daquela oportunidade. Mais tarde, Lucas foi levado a um quarto simples, mas confortável, onde pela primeira vez em anos ele poderia dormir em segurança. Antes de apagar as luzes, Tom entrou e se sentou ao lado da cama. "Lucas, eu não sei tudo o que você passou, mas sei como é sentir que o mundo te abandonou. Quero que saiba que aqui, você está seguro." Lucas engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Pela primeira vez, ele acreditou nessas palavras. Na mansão de Tom, o amanhecer trouxe um novo ritmo à vida de Lucas. O menino acordou em um quarto confortável, com roupas limpas e um café da manhã esperando por ele. Tudo isso parecia encantador, mas também o deixava inquieto. Ele ainda não entendia por que Tom, um homem tão poderoso, havia se importado com ele. Tom apareceu à mesa de café com um olhar sério, mas caloroso. "Bom dia, Lucas." "Dormiu bem?", perguntou, enquanto se servia de café. Lucas assentiu, mas sua curiosidade finalmente o dominou. "Por que você está fazendo isso por mim? Você nem me conhece." Tom suspirou profundamente, como se estivesse buscando as palavras certas. "Lucas, há muitos anos, eu era como você. Eu vivia nas ruas, sozinho, com fome e sem esperança. Mas uma mulher, Clara, me deu uma chance. Ela me adotou e me ensinou que às vezes, tudo o que precisamos é que alguém acredite em nós." Tom se emociona ao contar que nunca conseguiu agradecer adequadamente a Clara antes de sua morte, e que ajudar Lucas era sua maneira de honrar a memória da mulher que salvou sua vida. Lucas ouvia em silêncio, sentindo uma conexão crescente com aquele homem, que de alguma forma, parecia entender sua dor como ninguém mais. "Então, você está me ajudando porque alguém te ajudou antes?", perguntou, com os olhos brilhando de emoção. "Sim", respondeu Tom, com firmeza. "E porque eu vejo algo em você, Lucas. Algo que talvez você ainda não veja." Enquanto os dois conversavam, Sofia chegou, trazendo uma mochila com livros e materiais escolares. "Eu achei que ele poderia começar a estudar", disse, com um sorriso gentil. Tom assentiu, aprovando a ideia. Lucas, no entanto, parecia nervoso. "Eu não sei ler direito", confessou, com vergonha. Sofia se aproximou e colocou a mão no ombro dele. "Então, vamos aprender juntos."
não tenha medo de tentar. Durante a conversa, Lucas revela um trauma de quando tentou estudar em um abrigo e foi expulso porque não era bom o suficiente. Isso choca Sofia e Tom, que prometem ajudá-lo a superar esse medo. Mais tarde, enquanto Lucas explorava a mansão, encontrou um antigo baú no escritório de Tom. Dentro, havia fotografias antigas, incluindo uma de Clara segurando o pequeno Tom. Ele levou a foto até Tom, que olhou para ela com um misto de tristeza e gratidão. Ela parecia ser uma pessoa incrível, disse Lucas. Ela era, respondeu Tom, com os olhos marejados. E agora, é minha vez de fazer algo incrível por você. A conexão entre os dois era agora inegável. Lucas começava a acreditar que seu futuro poderia ser diferente, enquanto Tom encontrava a redenção, ao ajudar o menino que tanto o lembrava de si mesmo. Alguns anos se passaram, e a Flórida parecia mais brilhante do que nunca para Lucas, agora um jovem confiante e determinado. Ele havia superado desafios que antes pareciam intransponíveis, guiado pela mão firme de Tom e pelo apoio caloroso de Sofia. Naquele dia especial, o salão de eventos de uma escola comunitária estava lotado. Pessoas de diferentes lugares haviam vindo para presenciar algo verdadeiramente transformador. Lucas, vestido com um terno simples, mas elegante, estava de pé diante de um microfone. Seus olhos percorriam a plateia, buscando Tom e Sofia, que o observavam com orgulho. Ele limpou a garganta e começou: há alguns anos, eu era apenas um menino de rua. Um menino invisível, abandonado, sem esperanças. Mas, naquele dia, algo inacreditável aconteceu. Alguém me viu. Alguém acreditou em mim. A plateia ficou em silêncio, capturada pela emoção em sua voz. Lucas sorriu levemente, mas seus olhos brilharam de emoção. Hoje, não estou aqui apenas para contar minha história. Estou aqui para retribuir. Este projeto não é apenas um lugar para crianças como eu. É uma promessa de que ninguém será deixado para trás. Lucas revela o nome do projeto: Clara's Hope, a esperança de Clara, em homenagem à mulher que transformou a vida de Tom. Ao ouvir isso, Tom é visivelmente tocado e não consegue conter as lágrimas. O evento continuou com aplausos ensurdecedores. Pessoas vieram cumprimentar Lucas, elogiando sua jornada e sua força. Enquanto isso, Tom ficou em um canto, observando em silêncio, seu coração transbordando de orgulho. Sofia se aproximou e colocou uma mão gentil em seu ombro. Você fez isso, Tom. Você mudou a vida dele. Tom balançou a cabeça. Não, Sofia. Ele mudou a minha. Mais tarde, enquanto o evento chegava ao fim, Lucas encontrou Tom e Sofia. Ele se aproximou e abraçou Tom, com os olhos marejados. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Eu nunca vou esquecer isso. Tom sorriu, com a voz firme, mas carregada de emoção. Você não precisa me agradecer, Lucas. Tudo isso é mérito seu. Eu só te dei uma chance. O resto, você fez sozinho. Lucas tira uma foto antiga de Tom e Clara do bolso e a entrega ao milionário. Eu encontrei isso no baú aquele dia, diz ele. Achei que você gostaria de tê-la de volta. O gesto é profundo, e Tom segura a foto como se fosse o maior tesouro do mundo. A noite terminou com uma sensação de realização e esperança. Lucas agora era uma inspiração para muitos, e Tom havia encontrado sua redenção. O ciclo de compaixão que começara anos atrás com Clara, havia se renovado, provando que uma simples escolha de acreditar em alguém pode ter um impacto profundo e inesquecível. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história,
e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.